Fala, programador! Será que você realmente sabe o que é uma API? Você confunde os termos API, Web Services, Web APIs, REST? Você não sabe claramente o que significa cada uma dessas coisas? Então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou esclarecer de uma vez por todas. A gente vai mergulhar nos conceitos, na definição, né, de que é cada uma dessas coisas, tá? Muito importante você, antes de assistir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado quando novos vídeos forem publicados aqui no canal. Então vamos lá! API ou API é um acrônimo para Application Programming Interface, ou seja, a interface de programação de uma aplicação. É um componente de software que tem a função intermediar o acesso às funcionalidades de um software. Então imagina que você tem um software que tem funcionalidades, você quer dar acesso a essas funcionalidades para um outro software. Você cria uma API aqui que vai dar acesso a isso, tá? Bom, isso é um exemplo, tá? A gente vai ver mais aqui nesse vídeo. Para fazer sentido existir uma API, precisa também existir dois papéis. O papel do consumidor, o software consumidor, que está aqui do lado esquerdo, tá? E aqui do lado direito, o papel do software provedor. Então, imagina que eu tenho um software e eu quero expor alguma funcionalidade dele para um outro software terceiro interagir com essa funcionalidade através de uma linguagem de programação, que foi o que eu falei agora mesmo, né? Para isso, eu crio uma API, tá vendo aqui no meio? Eu crio uma API que expõe as funcionalidades do software provedor, tá? E através dessa API, um outro software, que no caso aqui é o software consumidor, pode acessar essas funcionalidades, tá? Então, funciona dessa forma, beleza? Então, basicamente, nós temos um software conversando com outro graças a uma API que o provedor, né, o software provedor, disponibilizou. Tudo certo até aqui? Isso é uma API, né? E uma dúvida comum é se Web Services são a mesma coisa que APIs. E tem essa confusão, né, de APIs, Web Services, REST. Muita gente eu sei que não sabe muito bem a definição de cada uma dessas coisas. Na verdade, quando a gente fala o termo API, ele é bem amplo, tá? Não necessariamente a gente está se referindo a Web Services e nem a REST, tá? Então, quando alguém fala API, você, a não ser que esteja contextualizado, né? Mas fora de contexto, quando você fala o termo API, você não sabe se é um Web Service, você não sabe se é REST, enfim. Então, por exemplo, o seu sistema operacional ele pode ter uma API nativa para acessar as funcionalidades dele. Não tem nada relacionado ao Web Service, tá? O Windows ele tem uma sua API, onde você desenvolve uma aplicação, você pode usar a API do Windows para usar funcionalidades do Windows, por exemplo, tá? Quando você escreve o código de uma classe Java, por exemplo, a gente fala aqui bastante, a AlgaWorks é uma escola de programação Java, então quando a gente escreve uma classe Java, você pode dizer que criou uma API. A interface da sua classe é um tipo de API. Por exemplo, em Java, a gente fala API de data e hora, né? Quando a gente quer mencionar o conjunto de classes que resolvem problemas com data e hora na programação Java. Então, dentro do Java tem a API de data e hora, que é aquele conjunto ali de código, de classes, de interfaces que resolve esse tipo de problema, certo? Não deixa de ser uma API, também é uma API, né? Então, veja, isso não tem nada a ver com Web Services, não tem nada a ver com REST, tá? É simplesmente a API fornecida através do código Java. Agora, já Web Services são um tipo de API, ou seja, é uma API que fornece a sua interface de comunicação pela web, pela internet, serviços web, né? Web Services, ou seja, uma API que você consegue acessar ela pela web, beleza? Quando a gente fala de Web Services, a gente está falando de Web APIs, então você pode, até é um termo menos usado, mas se você escutar falar de Web APIs, é uma API acessada pela web, ou Web Services. Então, é a mesma coisa, beleza? Quando a gente fala de Web Services, a gente não está especificando como essa API, ou seja, como esse Web Service foi desenvolvido, tá? A gente só sabe que é uma API acessível pela web, beleza? Agora, existem algumas formas de implementar Web Services ou Web APIs, né? O modelo mais conhecido para a gente desenvolver Web Services e mais usado hoje em dia é REST, tá? Então, quando você usa esse modelo, é um modelo arquitetural chamado REST, quando você usa esse modelo, você tem uma REST API, uma API REST, né? Ou seja, o que é uma API REST? Uma API REST é um Web Service desenvolvido usando o modelo arquitetural REST, beleza? Bom, então vamos lá. Eu acabei de falar para você de REST API ou API REST, né?
Mas o que é REST, né? Vamos ver o que é REST, que talvez você também tenha ouvido falar bastante sobre isso, mas não sabe exatamente ainda o que é REST. REST é o acrônimo para Representational State Transfer. Ele é um estilo arquitetural, né, para desenvolver Web APIs, ou seja, para desenvolver Web Services. Ele não é uma tecnologia. Muito importante isso, tá? O REST não é um software, não é uma ferramenta, não é uma biblioteca, não existe um lugar para você ir lá baixar e instalar REST, tá? Então, REST é uma especificação que define a forma de comunicação entre componentes de software na web, tá? Então, independente da linguagem de programação usada para desenvolver a sua API REST lá no provedor, independente da linguagem, o consumidor consegue consumir essa API, tá? Usando este modelo. Então, você usa o modelo REST para implementar seus web services, ou seja, para implementar a sua API acessível na web. Tudo certo até aqui? Maravilha! E por que você deve aprender a implementar web services? Bom, no mundo que a gente conhece hoje, né, só existe porque os web services também existem. Já vou te explicar isso. Toda a conectividade entre pessoas, empresas, aparelhos eletrônicos, que a gente está muito acostumado hoje, né, só existe porque nos bastidores existem milhares de softwares se comunicando através dessas APIs, desses web services. Quer ver? Vamos pensar num exemplo aqui. O iFood, talvez você já conheça, né? Talvez você já seja até cliente do iFood, tá? Não é propaganda aqui para o iFood, não. Mas é um bom exemplo. O iFood é um aplicativo para pedir comida, né? É um aplicativo de delivery, né? Então, o iFood é uma empresa que faz a intermediação de pedidos para delivery, tá? Ou seja, o consumidor acessa o aplicativo, instala no celular, acessa o aplicativo, escolhe o prato que ele quer comer naquele dia, faz o pedido para o restaurante. O restaurante ele recebe esse pedido, prepara o prato e entrega para o cliente, beleza? E o iFood ele disponibiliza uma API dele, que no caso é um web service, que pode ser acessado, pode ser usado por softwares de restaurante. Então imagine comigo, o iFood tem um software provedor que tem a sua API, porque ele quer tornar acessível as funcionalidades para softwares de restaurante, e ele vai disponibilizar uma API para os restaurantes para acessar aquelas funcionalidades do software dele, beleza? Aí o que os restaurantes fazem? Os restaurantes podem contratar empresas ou desenvolver internamente o software do seu restaurante que vai acessar a API do iFood para receber pedidos, confirmar pedidos, enfim, para fazer o que precisar fazer. Bom, eu poderia citar diversos exemplos aqui, além do iFood. Existem APIs, milhares, né, centenas de milhares aí de APIs no mundo todo, e é muito importante que você aprenda a desenvolver APIs, mais especificamente web services, e, claro, usando o modelo arquitetural REST, tá, que é o mais usado hoje em dia. Então, nesse vídeo, o meu objetivo foi ficar muito claro para você na sua cabeça o que é API, o que é web service, o que é REST, mas agora você pode continuar estudando mais a fundo sobre REST, mergulhar mais nessa especificação, né, para desenvolver as suas web APIs. A gente tem um curso aqui na AlgaWorks chamado Especialista Spring REST, onde a gente mergulha muito fundo, é uma imersão, na verdade, onde eu ensino você a desenvolver a sua REST API usando todas as boas práticas e usando o ecossistema Spring, tá? Vou deixar o link em algum lugar aqui para caso você queira se inscrever na lista de espera da próxima turma, beleza? Bom, agora eu queria te pedir para você deixar um comentário aqui embaixo me falando o que mais você tem de dúvida, o que você quer saber sobre esse mundo de desenvolvimento de APIs. Mais especificamente sobre REST APIs, que é o que a gente foca bastante aqui, certo? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.